Este é um vídeo para falar sobre as dificuldades que uma negra enfrenta na faculdade, principalmente aquela que é mais vista como propriedade dos homens brancos, as de engenharias, ciências matemáticas e de computação. No negralismo, é altamente incentivado que mulheres negras invistam em educação de nível superior nessas áreas, pois são as que mais oferecem poder político e econômico, e por isso os homens brancos facilmente as escolhem, porque eles são socializados desde meninos para ter isso, poder político e econômico. Afinal, as ciências exatas e as engenharias possibilitaram o avanço tecnológico e, por sua vez, bélico e econômico. Países que investem mais em ciências exatas e inovação tecnológica são os mais economicamente desenvolvidos. E por alto interesse de empresas e dos governos, nacionais e internacionais, nos frutos políticos e econômicos gerados por essas áreas, profissionais com essas competências e habilidades são os melhores remunerados, pela carência e pelo caráter de conhecimento. Ao chegar na universidade, é muito provável que a preta seja a primeira da família, geralmente pobre e periférica, a cursar um curso de nível superior, principalmente em universidades públicas, o que é mais comum de lhe faltar então: herança de capital cultural. Pelo capital cultural, famílias brancas não apenas transferem heranças financeiras para seus rebentos, mas também a cartilha de como se manterem nas classes sociais em que estão ou acima. A criança branca, desde pequena, ouve que um dia deverá fazer faculdade e, para isso, dispõe de um exército de profissionais que facilitarão demais sua vida acadêmica, compensando todo o seu descaso e preguiça intelectual. Já a negra geralmente cresce num lar com intensos conflitos familiares e grande carência de recursos, inclusive o mais importante de todos, o nutricional. Ela também precisa dividir seu tempo de estudo com tarefas domésticas e cuidado dos irmãos, pois sua mãe geralmente está ocupada limpando as privadas das mulheres brancas. A pretinha tem que estudar, limpar a casa e cuidar de crianças desde muito cedo. O risco de engravidar na adolescência também é muito alto, por motivos que não vale a pena estendermos aqui. Geralmente ela chega à universidade via autoincentivo ou autodidatismo, pois professores e tutores bons custam dinheiro, e dinheiro é uma coisa que muito a falta, diferente do calouro branco, que por ter passado no vestibular já ganha um carro. Como sobreviver a tudo isso? Identificamos que a nós negras faltam muita orientação acadêmica e zelo por parte das universidades em entender nosso risco social de baixo desempenho escolar e evasão. Temos dificuldades financeiras até para pagar pela passagem, que no Brasil é cara, enquanto na Argentina, por exemplo, custam 75 centavos, sendo o salário mínimo argentino em reais maior do que o nosso, e sendo a inflação menor que a nossa, e o poder aquisitivo de lá também é maior que o nosso. A Argentina é mais um país branco, com cidadãos brancos se amando e trabalhando mutuamente para que a política do país funcione democraticamente, pois são em maioria massiva brancos. Já o Brasil é um país onde brancos convivem com negros e, por racismo, fazem de tudo para que os negros se mantenham enclausurados nas favelas e periferias, bem longe dos vossos olhos. Bem, voltemos à faculdade. Você vai encontrar duas coisas muito fortes: racismo e machismo. Se fizesse um curso de humanas, também encontraria a mesma coisa. Mas o curso de exatas são dominados justamente por aqueles que vivem nada disso que você vive, nem machismo e tampouco racismo, os homens brancos. Dividir espaço com esse grupo então deve ser altamente aniquilador do seu ego, não? Sim, mas não se iluda que numa faculdade só com mulheres brancas, faculdade de medicina, por exemplo, ou com homens pretos, você seria melhorquista. O desmérito, descrédito e rejeição são praticamente os mesmos na prática. As estudantes brancas podem até querer se aproximar de você para pagarem de atenciosas e acolhedoras. Mas junto, trarão seus comentários depreciativos disfarçados de elogios e sua crença materializada de que você está ali para servi-las, de alguma forma. Os estudantes pretos vão querer te usar sexualmente, e o risco de você ficar grávida e ter um filho rejeitado pelo pai é maior com esse grupo. Com os estudantes brancos, há a vantagem de eles te invisibilizarem ou acreditarem que você tem nada de interessante a lhe servir.
Estamos falando de risco, ou seja, probabilidade e estatísticas. Tudo isso pode variar, então fique calma. Mas sua solidão é quase certa. E o corpo docente? O corpo docente. Das faculdades de exatas, são maiorias homens brancos, depois mulheres brancas e alguns homens negros. Dependendo do curso, há mais homem negro que mulher branca e vice-versa. Bem, os professores homens, brancos, por serem mais velhos, podem te ver como uma vítima em potencial para os avanços deles, de assédio sexual. É muito alto os casos de assédio sexual por parte dos professores universitários homens, na maioria dos cursos, e eles fazem isso há anos e de forma mais sutil. São homens inteligentes, com poder político acadêmico e grande experiência em assédio de alunas. E, infelizmente, pouco se discute isso nas universidades, pois o círculo de poder e medo se mantém com o silêncio envergonhado das alunas, que só querem terminar seus cursos sem retaliação acadêmica. Mas além do risco de assédio sexual, há o risco de racismo. A imensa maioria dos professores universitários é racista, afromisóginos, e veem as alunas negras como as menos merecedoras de estarem ali e menos intelectualmente competentes. Então a atenção deles será para os alunos que eles julgam com mais potencial, os homens e brancos. Esteja preparada para esse tipo de recepção, mas não desanime. Bem, sem panelinha de estudo e sem orientação do corpo docente, invista em estudo extra-classe. Mas esta parte precisa muito ser discutida após um outro ponto. A saúde da estudante negra. A estudante negra está mais em risco social que todos os demais estudantes. Além da pobreza e grandes dificuldades financeiras, ela sofre problemas com a autoestima enquanto mulher e ser humano. O mundo o tempo todo diz que ela é feia e burra e deveria estar esfregando os banheiros da universidade e não roubando a vaga dos alunos brancos. Então, é natural que ela tenha problemas de depressão e desânimo. Mas a depressão e o desânimo, na maioria dos casos, são mais resultados da carência de nutrientes e abundância de antinutrientes do que da inerência biológica do corpo do indivíduo. O corpo da preta é um corpo com mais de 200 mil anos de adaptação e por isso preparado para resistir e mantê-la forte para os mais diversos tipos de atrocidades e tragédias. Acredite, seu corpo é mais perfeito do que parece. E os boicotes ao bom desempenho dele vêm mais de fora do que de dentro. Por isso, não dá para discutirmos bom desempenho acadêmico sem discutirmos os males da alimentação industrial. Pesticidas, hormônios, degradação e refino de alimentos têm tornado os nossos corpos cansados, doloridos e nossa mente turva e deprimida. A supremacia branca tem feito estragos na sociedade via capitalismo e consumismo, mais do que se é discutido nas rodas políticas mais comuns. Você é de exatas e sabe que seu corpo não é feito de partículas metafísicas e força de vontade, mas de células dependentes de moléculas obtidas apenas nos alimentos para sustentar o equilíbrio bioquímico e neuroquímico. Esse equilíbrio tem sido detonado pela alimentação que europeus e estadunidenses nos impuseram. Sério, moça, pare tudo e faça uma investigação cabal e incansável sobre nutrição e alimentos inflamatórios. Recomendamos o documentário Alimentos S.A. e Food Matters, dentre outros, para te abrir consciência de que esse papo não é nada bobeira. Sem hábitos realmente saudáveis, seu risco de depressão e fadiga física mental é aumentado. E uma das vantagens que brancos têm em relação a você é acesso a bons profissionais de saúde. Nós carecemos de todos os tipos de suporte. Estamos sozinhas e só nos resta nós mesmas. Reveja toda a sua alimentação e hábito de vida. Todo. Se informe sobre os serviços de saúde oferecidos em sua universidade. Torcemos para que haja e que você possa se beneficiar de alguns. Os problemas financeiros devem ser discutidos antes do desempenho acadêmico. Eles são grandes barreiras para que os alunos negros de todos os sexos e sexualidades se mantenham nos cursos universitários.
E devido aos lares negros muitas vezes serem sustentados apenas por mulheres negras, sobrecarregadas e com poucas oportunidades, os jovens universitários negros têm pouco ou nenhum apoio financeiro. São verdadeiros guerreiros, cheios de desvantagens, lutando para romper o círculo vicioso da miséria. A primeira coisa que você deve fazer é se informar sobre a possibilidade de bolsas de estudo. É bom levar em conta quais universidades dão esse suporte antes do ingresso. Há a Bolsa Auxílio para alunos de baixa renda, a Bolsa Moradia para alunos de outras cidades sem condições de alugar moradias e há as bolsas de transporte e de estágio. Esses estágios, na verdade, são oportunidades dos alunos cederem no máximo 200 horas semanais como auxiliares nas diversas dependências de universidade, como bibliotecas e laboratórios, além de tutores de estudantes universitários com dificuldade nas disciplinas. Mas, infelizmente, essas bolsas são muito concorridas e muitos necessitados não são contemplados. Evite gastos com consumismo e seja rigorosa na economia. Reveja seu estilo de vida. E não tenha vergonha de investir em negócios próprios para se manter na faculdade, como venda de quitutes e aulas particulares. Fuja de empregos que te cansam e consumam muito do seu tempo. Brancos são pagos pelos pais para estudar, enquanto você tem que se manter para sobreviver, infelizmente. Bem, a alimentação e o estilo de vida precisa mesmo ser revisado antes da etapa estudo preto. Esperamos que você leve essas orientações muito a sério. Mas você é jovem e quando a gente é jovem, somos facilmente vítimas da ansiedade que esse sistema causa em nós. Sempre que o desespero bater, matematize seus pensamentos. Evite mesmo cogitar de parar a vida por causa de romances e paixões. Sério, todas essas coisas parecem realmente o suprassumo da vida, mas isso é o que te fizeram acreditar. O romantismo tem que ser revisado e discutido, pois curiosamente seu coleguinha branco não é muito bitolado com essas coisas. E dificilmente ele deixa de estudar por problemas afetivos com seus pares românticos. A faculdade e a carreira precisam mesmo ser o centro da sua vida nesta etapa. Até mesmo porque uniões mais sólidas são formadas em boas condições financeiras e psíquicas. Antes de pensar em namorar, devemos estar amadurecidas e sólidas em nosso amor próprio. Sem amor próprio, não se ama ninguém além, só se é carente. Agora sim, estudos. Quando a alimentação está saudável, o nosso cérebro fica mais ágil e lúcido. Sério, você tem muito potencial. E se eles podem, você também pode. Apenas é 1000 ou 10.000 vezes mais sabotadas que eles. E algumas sabotagens estão em nós. Facebook é uma ferramenta capitalista estrategicamente articulada para o vício. Seu vício nele é, além de estar trejado, altamente lucrativo. Quem ganha muito é o Mark, quem continua perdendo é você. E todas nós. Troque a sua senha para alguma sequência totalmente aleatória e delete ela definitivamente para que você se esqueça. E desative o Face. Se precisar mesmo dele para grupos da faculdade, faça uma outra fake e adicione 0 de amigos. São seus contatos que alimentam sua feed com assuntos estimulantes como tretas e discursos aparentemente libertários. Não é hora para a cybermilitância. Deixe para os mais privilegiados perderem tempo e se desgastarem com isso. Assim como seus colegas brancos estão pouco se lixando para os problemas sociais, entenda que você também precisa se manter o máximo possível com as mesmas vantagens deles. Homens brancos, inteligentemente, não se estressam e nem se atrasam com militância. Não seja mais uma. Você vai se estressar, perder tempo e se frustrar por perceber que sua vida ficou parada por mais um ato romântico de acreditar que mudaria o mundo. A melhor forma mesmo de você mudar o mundo é saindo da base. É nisso que o negralismo acredita. Você negra precisa terminar a faculdade e terminando já estará ajudando o planeta. Esta é a sua parte, por hora invista nela. Redes sociais trazem a falsa sensação de conexão e amizade. Somos muito carentes e presas fáceis para esses relacionamentos líquidos e desgastantes. Não se iluda, não cometa os mesmos erros de muitas anteriores a você.
Então, não seja ingênua e iludida com a falsa sensação de integração e adulação de redes sociais de todos os tipos. Mantenha só o que tem sido muito útil para o investimento na sua saúde e desenvolvimento acadêmico. Quer se informar sobre política? Consulte livros e textos ou documentários. Você não precisa de intermediários mastigando ou filtrando as informações políticas para você. Se politizar é importante, mas é muito mais efetivo e inteligente quando isso é feito por nós mesmas, sem parasitismo intelectual. A realidade é que muitas militantes negras estão atrasando as vidas delas por se acreditarem parte de uma causa maior, quando a causa maior deveria ser a sua própria formação e carreira. Enquanto isso, os brancos continuam endossando seus poderes políticos com capitais, cultural e financeiro. Use a biblioteca preta em espaços sozinhos. Cuidados com aqueles amigos de estudos. Muitas vezes eles só ficam na conversa e te atrapalham a estudar. Seja vigilante e autovigilante. Bibliotecas com mesas e cadeiras individuais, com silêncio e sem distração, são ainda os melhores lugares para estudar. Sua mente viciada em fuga de responsabilidades vai todos os dias te dizer que você vai conseguir estudar deitada na cama. Mas a nossa mente gosta de nos sabotar em nome da economia de energia. Mova-se para a biblioteca. Mas chegando na biblioteca, o que estudar? Bem, mantenha-se organizada. Estudantes organizados tendem a ser os com mais êxito acadêmico. Saiba de antemão o conteúdo programático do semestre. Eleja o seu livro ideal para o estudo, o mais didático e mais acessível. Livros concorridos não devem ser considerados as únicas opções. Há outras. Pergunte ao bibliotecário qual o segundo livro mais procurado depois daquele. Ou se deu o trabalho de ir para a estante e comparar as opções lado a lado. Seus professores e alunos veteranos podem também te ajudar nessa etapa. Faça cronogramas de estudo. São muito úteis e importantes. Mantenha também um diário de coisas que conseguiu executar no dia. Estudos diversos têm mostrado que pessoas que fazem anotações enumerando diariamente as tarefas executadas no dia conseguem transformar atividades positivas em hábitos. Se você não é estudiosa, pode passar a ser se começar a investir em anotações diárias de suas tarefas, mesmo as não executadas. Para se aprender física e química, uma boa base de cálculo e geometria analítica é importante. E para se ter uma boa base em cálculo, a matemática do ensino médio precisa ser dominada. Não tem jeito, preta. Não dá para pular etapas. A faculdade, principalmente a pública, não dá para fazer nas coxas. Aquele conteúdo pulado no médio vai ter que ser revisado e feito. Faça de 10 a 20 exercícios de cada um desses conteúdos, funções de primeiro e segundo grau, com ênfase em coeficiente angular, funções logarítmicas e exponenciais, e trigonometria, com ênfase nas relações trigonométricas. Isso para cálculo vetorial com uma variável. Depois, matrizes, números complexos e geometria espacial para cálculo vetorial com duas variáveis. Não tema recomeçar, tema nunca começar. Liberte-se da ansiedade e vá insistindo. Muitas das vezes é o material usado que não está nos ajudando, mas hoje você tem muito mais recursos que as pretas anteriores a você. Faça bom proveito dessas vantagens. Outra coisa legal são os grupos focados em troca de dúvidas e exercícios. Recorra a eles sem receio. O mais importante é aprender e superar essa fase que é difícil para todos. Se estiver sobrando tempo para Face e WhatsApp ou outras armadilhas capitalistas, reveja se não tem um livro de história ou sociologia para ler. Ou mesmo um idioma importante para se investir e fortalecer o seu currículo. Procure manter seu CR alto. É importante para oportunidades como estudar ou trabalhar no exterior. Preta, infelizmente, excelência nos é cobrada, ou muitas desculpas sempre inventarão para não nos darem oportunidade. Todos esses pretos e pretas que vemos tendo destaque não é porque são bons no que fazem, mas excelentes. Caso contrário, dariam preferência a um branco mediano.
E se te disseram que mulheres não são tão boas em matemática e física quanto os homens, mentiram feio pra você. A Junk Science, ciência lixo em inglês, tem vendido a misógina ideia de que mulheres e homens têm naturalmente diferenças cognitivas e que justificam o status quo. Mentira. Isso é só mais uma faceta do darwinismo social. O mesmo que um dia investiu pesado em pseudociências como a frenologia, que vendiam a ideia de negros devido aos seus crânios eram intelectualmente inferiores a brancos e melhores habilitados para serviços braçais. Essas falsas teorias pretas não são te vendidas à toa, mas para te fazer acreditar que você é menos capaz do que os homens e as brancas. Sempre pensem, se homens brancos conseguiram aprender isso, eu também posso. Se eles podem, você também pode. Tem sido tudo mesmo uma questão de falta de oportunidade e recursos, e não debilidade sexual ou racial. Enfim, a universidade não está pronta para a mulher negra, não mesmo. Mesmo a pública é ainda muito cara e hostil. Mas antes de cogitar abandonar seu curso ou desanimar nos estudos, revise todo seu estilo de vida e tudo que está te sabotando. Abra mão sem dó de fatores que te tomam tempo e te mimam a psique. Sem dó, sem apego. A coisa mais importante do mundo nesse momento é sim o seu diploma.